dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. O meu nome é Maria Milena Freire e comigo tenho Zé Pedro Silva, Maria Escaja e de volta João Maria Joné. Yeah. Ao contrário das crenças populares, João Maria Joné não faltou na semana passada por estar de ressaca, porque eu recebi várias mensagens de pessoas a dizer claro que ele não foi, ficou a celebrar o Sporting. E eu tive quando passei quarta-feira a explicar às pessoas, não, ele está mesmo doente. E as pessoas, tens aqui uma grande amiga. Isto inclui pessoas como a minha sócia Anabela, que só não estava de ressaca porque não podia. Quem me dera a mim ter estado de ressaca, mas não, fiquei mesmo... Ele estava mesmo doente, portanto, más línguas... O que eu acho engraçado é a Maria Escaja ter acreditado que ele não estava de ressaca, é uma coisa incrível. Acreditei. Sim, Zé Pedro continua convencido que foi uma ressaca de terça-feira. Claro. Quem me dera. Quem lhe dera. Terça-feira é uma noite perigosíssima. Esperemos que os nossos caros ouvintes estejam bem, melhor do que o Joné, pelo menos. E hoje temos temas como Paulo Núncio é trans, Tribunal Constitucional e também, antes de tudo isso, vamos a refeições de Isaltino. Vamos ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. Isaltino Moraes e mais 22 arguidos foram acusados de gastarem 150 mil euros do município em refeições. Para ser exata, 1.400 refeições indevidamente pagas pelo município entre 2017 e 2025. A Câmara de Oeiras naturalmente rejeitou estas acusações, defendendo que todas as refeições em causa foram realizadas no cumprimento da lei e no âmbito de, abro aspas, funções institucionais. Zé Pedro, quantas refeições é que já tiveste no âmbito de funções institucionais e querias que o Estado te pagasse? Pois, nenhuma. Agora que Tens a certeza? Nunca. O que é que o Estado? Tens uma carreira tão longa. O Estado a pagar? Costuma ser ao contrário. Costuma ser eu a pagar ao Estado. Mas digo-te uma coisa. O presidente Isaltino, segundo me parece, tem um salvo-conduto. Ele pode fazer o que quiser. Porque ele vai ser sempre reeleito. As pessoas... vê-se as contas e diz-se isto de facto é um absurdo, não é? Quer dizer, isto é um proveito. O Ministério Público parece-me ter razão, se tem aquelas provas todas parece-me ter razão, porque refeições de 900 euros, pagar charutos, quer dizer, isto vai um bocadinho para lá do âmbito daquilo que se deve... charutos estavam incluídos? Está, tabaco. Mas os que se comem ou não comem? O Estado nunca pagou um maço de tereia turquesa, mas estou a aceitar. E portanto é evidente que... Só aumenta o preço. É evidente que o Ministério Público terá razão. Agora, o presidente Isaltino pode fazer o que quiser. Eu agora acho é que cada vez mais que os vídeos que ele começou a fazer, sabendo ele o que ia acontecer, já é um bocadinho naquela de não, mas isto está inserido na questão da promoção da restauração. Mas isto é anterior. Ou seja, ele começa a fazer este vídeo, depois. Aliás... Isto é entre 2017, os mandatos de 2017, 21 e 21, ele começa 25. a fazer estes vídeos porque a Mariana Leitão o acusou exatamente disto. Exato, e depois foi queixa para o Ministério Público. E ele, sabendo que o Ministério Público ia acusar, porque era um bocado evidente, começa a fazer aqueles vídeos e no fundo está a fazer promoção de restauração do Conselho. Agora, claro que não está a fazer agora. Isso é uma pouca vergonha, não tem outro nome. Agora, insisto, o presidente Isaltino pode fazer o que quiser, vou votar nele. Joné, tu achas que agora ir almoçar com o Isaltino torna-se perigoso? Porque eu sei que era um sonho teu fazer parte destas recomendações, destes vídeos. Era um sonho meu. Eu conheço o presidente Isaltino, por acaso nunca almocei com ele, mas de facto era de esperar. Há uma certa maneira de tratar as câmaras que vem e o dinheiro público no geral que vem do antigamente, e quanto mais antigos os autarcas mais normal é isso. Por isso é que a lei da limitação dos mandatos também foi boa, que é usar o cartão de serviço. Quer dizer, eu já vi autarcas bem novos a fazer isso também. Usar o cartão de serviço para almoçar. E é uma prática terceiro-mundista. Ele só vai a restaurantes de Oeiras, por acaso agora não tenho a certeza. Não, pois não. Eu acho que quando ele faz recomendações, sim. É Oeiras. E não só restaurantes, ele hoje em dia faz todo o tipo de negócios. E aí acho que ele não põe, tipo um dentista em Passo de Arcos, acho que ele não põe nas despesas da Câmara. Mas por enquanto não seria uma coisa fora do comum. E isso aí para mim tem dois problemas culturais. Um é usar o dinheiro público como se fosse nosso, que é uma coisa que se faz muito nas autarquias. E a outra que também acho que devíamos mudar enquanto sociedade é
não só o Estado, mas também os privados, pagarem almoçaradas. Ninguém é produtivo à tarde depois de uma almoçarada. Portanto, o que se devia começar a ter era a coisa nórdica, um bocado deprimente. A pessoa, pronto, está a trabalhar e se vai ser um almoço pago pelo trabalho, um almoço de trabalho, uma coisinha leve, uma sanduíche, Um abacate. Finger food. uma salada. Salada. Porque bitoque. isto não tem jeito nenhum. Pode ser um bitoque. É que já há coisa... Desde que não seja acompanhado com uma garrafa inteira de vinho, pode ser um bitoque. Não, já há coisa... Ou 7 imperiais. Eu acho que não pode ser um bitoque. Acho que já... Achas que não? Já tens Se os já- pickles. Mas tipo, às vezes o bitoque é mais barato do que uma santo. Não, mas não é por ser barato. Isso é um problema dos concursos públicos. É esta coisa do o que é bom é que seja barato. Não, o que é bom é que seja... É, porque ganha, Tá bem, mas tu ganha comes sempre um uma bitoque, oferta mais consegues barata. trabalhar à tarde ou não? Não, eu Vou acho ficar com sono. que quem paga, que é o empregador, seja o público, seja o privado, tem que exigir uma refeição leve. Esta é a minha proposta para o país, porque se é uma entidade patronal a pagar um almoço, esse almoço não pode comprometer a produtividade a seguir a hora do almoço. Claro, e até poder pagar uma caminhada. Esta é a minha posição sobre este tema, acima de tudo. Além disso, claro que as despesas de representação se calhar deviam ser revistas para as câmaras municipais. Eu, pronto, sou vereador numa em que todos os vereadores, com pelouros eu não tenho, obviamente, mas todos os vereadores têm um carro, acesso a um carro como motorista. Eu acho que há um bocadinho um exagero das regalias. Se calhar podia-se pagar um bocadinho melhor, não que se pague propriamente mal a um vereador com um cargo executivo, são cerca de 4.000 euros, mas podia-se pagar um bocadinho melhor ordenado Aos vereadores do que Devem gastar mais em despesas do que recebem em salário, em alguns casos. É isso, era acabar com essa brincadeira das despesas de representação ou reduzir drasticamente. É a mesma coisa que o governo agora com este voucher de irmos passar férias a pousadas de juventude e comboios e não sei o que para os jovens e depois assim durante o mês não dei por isso, mas se calhar porque já não sou férias podes fazer. Eles já não de... deve ter. É gente criada na 30. cultura da despesa de representação, não é? É. E portanto A gente sabe que os jovens mas é um gostam bocado também disso. como as empresas, também se paga com carros, não é? Paga-se o salário e um carro. E uma pessoa podia dizer assim, epá, em vez de um carro o salário, não é? Mas é o salário, o carro, é o telemóvel, é tudo isso. Mas é assim, quando os vídeos surgem, isso também é maneira de fugir aos impostos. Claro. Mas seria agora bom, já é menos porque Vou tomar um café, supostamente tinham que ter de descontar no IRS. seria bom era isso estar normalmente como salário e os impostos serem mais baixos, porque havia mais rendimento coletável. E ainda agora estamos no debate do pacote laboral. Mas bom, como estava a dizer, quando os vídeos surgem, toda a gente acha graça e gosta, mas descaja, lá está. Ia-te perguntar, achas que as pessoas de Oeiras gostam de saber que o seu dinheiro está a ser usado para refeições de Isaltino para os vídeos, que depois acham engraçaditos? Eu acho que Sim, não gostam no momento em que sabem que foi tanto dinheiro, mas depois as pessoas gostam dos vídeos. Achas que não sabiam já e que não... Sim, não, acho que muita gente não lhes passa pela... Acho que não, acho que as pessoas não que pensam. ele dava a ser pago pela Câmara. Não. Sim, mas acho que não têm noção do valor. O dinheiro público, não. Isso é querido. Eu tenho um problema, eu tenho amoroso. Por acaso também fiquei. eu tenho um problema que eu tenho muito mais respeito pelo dinheiro alheio do que pelo meu próprio. Portanto, Isso é bom. mas é um problema para mim, porque eu podia viver muito melhor. Se tivesse aqui um velho de direita a dizer, isso é pouco de esquerda da tua parte. Não, eu tenho muito respeito pelo dinheiro, pelo horário público, então tenho mesmo pânico de lhe tocar. Tipo, até às vezes quando recebo as senhas precisas da Assembleia Municipal, fico tipo, ai meu Deus, Se calhar é melhor estou não. a receber dinheiro dos contribuintes. Sim. Sério, fico mesmo em pânico. E de facto, agora tenho uma empresa, tenho a minha própria empresa, portanto o dinheiro vem todo do mesmo sítio. Mas mesmo quando trabalhava para outrem, eu nunca gastei o dinheiro da empresa dessa forma. Eu tinha sempre imenso cuidado. Tipo, se íamos almoçar almoços de equipa em trabalho, assim, primeiro almoços de equipa que não fossem em trabalho pagávamos nós. Almoços de equipa que fossem em trabalho, porque estávamos em algum sítio, eu tinha sempre cuidado, tipo, nunca exagerei. Porque, lá está, porque aquele dinheiro não é meu, não sei, tipo, sinto... Não é um Moscow Mule, é um Ice Tea. Sim. Uma vez paguei uma Imperial porque o meu chefe me mandou pagar uma Imperial com o cartão da empresa num concerto de trabalho de um artista nosso e eu fiquei tipo...
como assim? Que desconfortável, que desconforto. Tipo, eu não devia estar a comprar álcool. Pelos vistos, sou das poucas pessoas que têm esta posição. Está sempre a pedir aos ouvidos para lhe pagarem cerveja, isto não se percebe. Exato, por lá não, porque eu não pago cervejas com o dinheiro de outra, ou alguém mas paga, ou eu vou pagar com o meu. Portanto, há muito tempo que eu não peço para me pagarem cervejas. Eu agora bebo menos. Lá está, tenho que pagar. Literalmente a ter uma conversa no sentido oposto. Não, eu estava. Eu estava a dizer que estava a beber menos com pena minha. Dias. Não, neste inverno. Ok. Portanto, eu não sei quem é que está errado, se sou eu, sou o Isaltino, mas considerando que o Isaltino é Presidente da Câmara reeleito várias vezes, se calhar quem está errado sou eu, devia começar provavelmente a abusar. Isto é ironia, eu não vou começar a abusar do dinheiro alheio. Tipo, nem consigo, tipo, não tens nem consigo, até quando a minha mãe, vamos almoçar fora, ela me paga o almoço, até quando é a minha mãe a pagar eu fico desconfortável. Há aqui uma questão que é... Fico sempre desconfortável com o dinheiro alheio, é tipo, porque é que as pessoas me estão a pagar coisas, porque é que eu estou a pagar com este dinheiro que não é meu, tipo, eu ganho o meu dinheiro, tenho que o gerir para dar para fazer as coisas todas. Agora, ir a grandes almoçaradas e comer lagosta à terça-feira e pagar com o dinheiro do povo, acho errado. E vivo de acordo com isto. É errado e é sempre errado. Agora, há uma grande diferença entre fazer isso um presidente de Câmara que é altamente popular ou um que não é altamente popular, não é? Ou seja, se isto fosse algum autarca que estivesse olha, Bruno Mascarenhas. Não vais mais longe, ou mesmo Carlos Moedas, não é? Que não tem nem pouco mais ou menos a maioria da cidade com ele, está longe disso, não é? Isto longe também, calma. A ter uma maioria qualificada, não é generosa, ele tem a maioria, por isso é que ele governa, não é? Mas não tem a maioria absoluta. Sim, isto é 43% dos eleitores votaram. Pronto, e até subiu, aliás, isso a ciência, o acelerador de partículas devia perceber como é que uma coisa dessas aconteceu, mas enfim. Se fosse Carlos Moedas tinha um problema político muito mais sério, não é? Em Oeiras, como as pessoas estão, eu não estou a defender, atenção, obviamente que Isaltino Moraes não tem um comportamento correto, não é? Relativamente aos bens públicos e à acusação de popular. Mas as pessoas o que acham? A generalidade das pessoas é que ele gera muito mais dinheiro. É isso, é exatamente isso que eu estou a dizer. Como ele tem aquela aceitação toda, as pessoas dizem assim: se ele fizer isto tudo e quiser lagosta, toma lagosta, toma lagosta. Eu vejo estas coisas e penso, imagina um camionista que está na estrada a ver estas notícias, a trabalhar, a guiar não sei quantas horas e a pensar que os outros estão a almoçar lagosta todos os dias. É isso, vocês acham que existe uma consciência de classe que não existe, é uma coisa hilariante da esquerda, por isso é que tem 2%, mas na verdade as pessoas, um camionista ouve isto na estrada e diz Isaltino. É isso, claro. É isso. Não, e não é só isso. Quero Isaltino para o país todo porque a minha vida vai melhorar muito mais como eu não gosto à vontade. Esse é que é o problema. Isto é não perceber fenómenos como o Trump, não é? Que come à custa do contribuinte. E bem, mostra. Sim, completamente. Aguardaremos qual é que será a resposta de Isaltino, se fará um brilho provocador ou não. Mas mas até lá, vamos à nossa reflexão. Vamos refletir. Desde 2018, Portugal tinha em vigor a Lei número 38 sobre a autodeterminação do género. Essa lei permitia alteração de nome e sexo no registro civil por autodeterminação, sem relatório médico, obrigatório, reconhecimento de identidade de género a partir dos 16 anos, com condições, e proteção de pessoas intersexo contra cirurgias não consentidas. No dia 20 de março de 2026, a Assembleia da República aprovou, em fase inicial, ou seja, generalidade, 3 projetos de lei que alteram profundamente o regime existente. Os votos a favor foram do PSD, do Chega e do CDS-PP e os votos contra foram dos restantes partidos, ou seja, PS, Bloco de Esquerda, PCP, IL, Livre, PAN e o JPP. Pois é. As propostas aprovadas incluem várias mudanças substantivas. Temos o fim da autodeterminação plena, ou seja, uma reintrodução da obrigatoriedade de diagnóstico médico para a mudança de sexo e nome. Existem algumas limitações a menores, ou seja, existe a proibição ou forte restrição de mudança de género legal por menores e acesso a cuidados de afirmação de género em menores. Diversas organizações e especialistas reagiram de uma forma bastante crítica, classificam as alterações como um grave ataque aos direitos. Denunciam a perda de proteção legal, risco acrescido de discriminação e exclusão de jovens trans do reconhecimento legal. Portanto, este tema é sério. Foi discutido a semana passada na Assembleia da República e houve... com grande elevação, diga-se. Estás a ser irónico? Sim. Ok. Houve... Pronto, eu não quero dizer discussões porque acho que isso é leve, mas também não quero dizer tipo lutas porque acho que não se adequou ao Parlamento, mas hoje porque em dia... não chegaram a vias de facto. Sim, mas quase. Mas, Jónia, quero-te perguntar porque a necessidade de debater este assunto agora e porque
esta tomada de posição do PSD, se estão a fazer aquilo que nós já temos vindo a falar um pouco, que é a querer, acham que é assim que conseguem ir ao lado direito que têm agora, buscar assentos. Sim, está mais do que comprovado que isso não é a maneira e que não vão conseguir, mas isso nunca impediu, a evidência empírica e o conhecimento nunca impediram Luís Montenegro e Hugo Soares de fazer nada. E portanto há essa cooptação de narrativas do Chega, com a ajuda importante do CDS, que no seu papel de verdes do PSD consegue bem mais impacto na orientação geral do que os verdes do PCP conseguem no PCP, e isso não deixa de ser interessante. Mas sim, eu acho sempre que quando nós perdemos dias inteiros de debate a falar sobre este tema ou estes temas, e já teria dito isto em 2018, mostra que estamos com as prioridades do debate político mal calibradas, e que temos e que estamos a tratar temas que deviam ser de saúde e eminentemente técnicos como políticos. E eu acho que isso é o grande problema de temas como o tema trans, é que eu gostava que qualquer político com a sua inteligência média limitada estivesse o mais longe possível deste tema cientificamente e socialmente complexo, exatamente porque este tema cientificamente e socialmente complexo gera essa discriminação de que falavas, e porque quanto mais ele estiver no debate público e mais for polemizado, mais discriminação gerará. Portanto, acima de tudo, preocupa-me que isto seja um tema de esquerda-direita, porque as pessoas que sofrem com discriminação, com violência na comunidade trans, não precisam de ser bodes expiatórios de debate político, mas são aqui, são no Reino Unido, são nos Estados Unidos, são porque são usados como anomalia, como sinal de degeneração moral da sociedade, e é triste. A minha postura preferida sempre foi a do que se pode chamar os democratas moderados nos Estados Unidos, mas que cá seria a postura do Bloco de Esquerda. Não tem nada a ver uma coisa com outra, que é são miúdos, estão a ter um período muito difícil da vida em que se estão a conhecer e a perceber, têm famílias, não merecem ser postos nesta situação de escrutínio pelo Estado. É uma coisa que interfere com as liberdades individuais, que interfere com a dignidade humana. Portanto, eu tenho muita dificuldade em perceber a necessidade de usar estas crianças como bodes expiatórios, mas pronto, é a crueldade a que os partidos da extrema-direita já nos habituaram, junta com a sua falta de agenda. Portanto, se alguém perguntar ao Chega qual é que é a sua ideia para a crise da habitação, qual é que é a sua ideia para o Sistema Nacional de Saúde, ninguém encontra. Mas se perguntarem qual é que é a ideia sobre o que é que devem ser os direitos exatamente das crianças transexuais, isso é de certeza que tem uma opinião. E isso é um atestado de incompetência e de desumanidade que se pode passar facilmente à extrema-direita, e em que o PSD alinha, porque é um partido neste momento sem princípios e valores. Assim, aí ela acabou por, não digo surpreender, mas manteve-se fiel pelo menos à coisa inicial que disse que se ia propor fazer enquanto partido. Mas Caja, como o Johnny estava a dizer, está aqui, não digo em jogo, mas estão aqui em causa pessoas neste assunto, neste debate, que quiseram politizar e, como o Johnny disse, de frisar que é um assunto que pode ser de direita ou de esquerda, mas esquecem-se que é uma comunidade e um conjunto de pessoas. Eu acho que é um assunto de direitos humanos, não é direita ou de esquerda. Se querem considerar que os direitos humanos são lutas de esquerda, então acho que quem está mal é a direita. Mas queria te perguntar como é que achas que isto impacta a comunidade trans e também, consequentemente, LGBT, perceber-se que estes assuntos, como o Johnny disse, que podem ser a cara da degradação moral que dizem que está a
acontecer agora agora não, mas há uns anos no Ocidente, para alertar e para assustar as pessoas. Como é que isto pode impactar este grupo de pessoas e como é que isto pode impactar a política nacional? Eu acho que isto impacta mais que a comunidade trans. Eu acho que isto é só o início de uma cruzada contra direitos de minorias e direitos com os quais a extrema-direita não concorda. Estes projetos de lei que foram aprovados passam a tratar as pessoas trans ser trans como uma doença que é contra todos os parceiros médicos, parceiros da ordem dos psicólogos, dezenas de especialistas e contra a própria Organização Mundial de Saúde. Ou seja, eles estão a patologizar contra as próprias diretivas da OMS a questão trans. E a lei de 2018, e tu contextualizaste, mas eu vou só acrescentar um bocadinho, protegia a identidade das pessoas trans e dava autonomia aos jovens. Ou seja, a mudança de nome e de sexo a partir dos 16 anos com o consentimento dos pais, sem necessidade de relatório médico, lá está, como deve ser, não é uma doença, e permitia bloqueadores de puberdade sob supervisão clínica, e estes bloqueadores de puberdade não são irreversíveis, são reversíveis, na maioria dos casos, e portanto negar o acesso aos mesmos é ignorar mesmo a ciência e submeter adolescentes a sofrimento desnecessário. A lei aprovada pelo Chega, PSD e CDS muda o reconhecimento legal apenas após 18 anos, torna obrigatória a avaliação médica, que é inenarrável, na minha opinião. Vou repetir, não é uma doença, e portanto ser necessário um atestado médico implica que a questão seja uma doença, não é? Uma pessoa não tem um atestado se não tiver doente. E portanto há um estigma que volta, um estigma que já não existia ou que se estava a tentar desconstruir e que volta a acontecer. A lei de 2018 dava autonomia e proteção a estes jovens, e esta nova lei impõe barreiras e ataca bastante a dignidade e a vida plena destas pessoas. Houve vários relatórios, houve vários parceiros médicos. Eu não sei quem no CDS, no Chega e no PSD que é um médico especializado nestas questões. Diria que ninguém, pelo que me pareceu. Mas Paulo Núncio, pelos vistos, tirou um curso, um mestrado e um doutoramento enquanto nós dormíamos, e portanto sabe muito bem o que é que isto é. Eu queria só dizer que ele tem um doutoramento naqueles vídeos. Ele tem um doutoramento em qualquer coisa, não é? Tem um doutoramento naqueles vídeos de AI de pessoas com cabelo roxo. E naqueles de um velhinho a falar com violinos de fundo a dizer que a nova ordem mundial quer que as crianças sejam todas trans. Sim, eu acho que ele deve isso. Não, mas deve ver em casa. Não pôs, mas eu acredito que ele veja em casa. Ontem, quando fui à televisão, estava o Trump a falar, e aquela tradução simultânea, e a Teresa Dimas foi confrontada com a frase que o Donald Trump usa muito, mas eu que nunca a tinha visto confrontada e ela não traduziu, que é Democrats, they want transgender for everyone. Que ele está sempre a dizer, toda a gente, se os democratas mandaram há 2 anos e não aconteceu, mas se mandassem, toda a gente era transgênero. Estes projetos de lei que passaram na semana passada na Assembleia são bastante graves e mostram um mal que está enraizado, que é esta ideia e esta cruzada da direita mais extrema contra direitos que foram adquiridos com muita luta, com muito esforço, com muita gente que morreu, e que eles querem agora reverter. Eu não tenho dúvidas que daqui a pouco tempo virão pelo aborto. E a verdade é que o círculo está a apertar cada vez mais e está a apertar cada vez mais à nossa volta. Os direitos das minorias são questionados, abusados e revertidos sem grande escrutínio ou pensamento, e eu acho também que a direita está neste momento, e aqui vou incluir o PSD e o CDS porque foram na conversa e porque tinham projetos também, que a direita está a copiar esta tática das extremas direitas internacionais de criar guerras culturais tirando direitos às minorias para distrair um bocado as pessoas. E enquanto nós estamos revoltados e com a atenção direcionada para estas questões que nos magoam e que nos violentam, há negociações a acontecer sobre um pacote laboral que deixaram de ser faladas, e
E ao mesmo tempo há negociações com o Chega para pôr juízo no Tribunal Constitucional. Portanto, nós estamos distraídos com estas discussões e acabamos por adormecer um bocado nas outras. E a verdade é que nós temos que estar muito alerta e muito despertos, porque eles estão a vir de todo lado. O que é que nós podemos fazer? Estar atentos, revoltar-nos, manifestar-nos. O que é que nós podemos fazer, Madalena? Não podemos, não somos nós que legislamos, não é? Podemos contactar, podemos fazer envios de cartas, podemos enviar mails, podemos fazer manifestações, podemos protestar, não podemos fazer muito mais, mas lá está. Podemos votar ia dizer de 4 em 4 anos, agora os ciclos eleitorais têm sido um bocadinho mais curtos. Eu mas acho que infelizmente este tema tem uma coisa complicada, fazer. Que é, se tu queres defender estas pessoas politicamente, chamar a atenção para a sua existência é complicado politicamente. As pessoas reagem em média mal à ideia destes casos e de haver pessoas assim, e portanto é muito difícil. Eu sou um liberal convicto e portanto defenderei sempre as minorias da tirania da maioria, mas é muito difícil tratar este caso politicamente porque o pânico moral gerado tem muita atração na população média. Mas é um pânico criado. Ninguém está a ser ameaçado pelas pessoas trans. Mas as pessoas compram. Depois compram, eu sei que compram, mas é criado, é fabricado, sim, não existe, não é real, é um perigo que não é real. As pessoas trans não são um perigo. Sim. O perigo é não ter casa, perigo é não ter salário para chegar ao fim do mês, perigo é o femicídio, o perigo é a violência doméstica, não são as pessoas trans. Deixa-me ir aqui ao... Deixa-me só terminar. É só uma coisa muito rápida, que é lembrar que está nas mãos de Seguro também votar, mandar para o Constitucional, fazer o que ele quiser para isto não passar. Eu acho que vai ser das primeiras provas de fogo de António José Seguro para a ala mais à esquerda que votou nele, que é: vamos ter um presidente corajoso e que protege as minorias e não só do recuo e de leis obscuras e obscurantismo, ou vamos ter um presidente da República que não se quer meter e que deixa passar isto. A ver. Zé Pedro, achas que este tipo de discussões que o CDS também está a trazer para o debate é representativo do CDS que sempre conheceste, ou está um partido transformado em algo que tu não te revês? Tu puxas muitas vezes a conversa para mim sobre o CDS, tu me tintas para o CDS, acho que o CDS é um... Não foi particularmente para Eu sei, não, está bem, mas o CDS é um anexo do PSD, quer dizer, não tem expressão política, não tem liderança. Sim, mas a partir desta discussão... Mas é assim, esta em discussão... anexo o meu partido de apoio. Esta discussão aconteceu por eles. Sim, eu sei, está bem, então tem deputados, basta mas repara, mas não é por eles que passa, não é? Portanto, não, sem dúvida, sim. Eles foram barriga de aluguer, já que estamos no campo destas coisas. Estas coisas, por favor. Portanto, e agora também estão muito... Por acaso barrigas de aluguer não é a mesma coisa. Eu vou utilizar a expressão para pedir que não se utilize a expressão. Também estão muito vocais, não digam vocais, esqueçam isso. E está-se a tornar um hábito. Obrigado. Agora está toda a gente a dizer Forças foi muito vocal, é uma coisa que é inacreditável. Bom, mas agora o CDS também está aí contra José Luís Carneiro com a questão da Venezuela, portanto de vez em quando é preciso que sejam eles a aparecer. Isso é vamos lá ver, uma estratégia da AD. Estou nas tintas relativamente a isso, acho que o CDS, e não digo isto com nenhum tipo de regozijo, acho que o CDS podia ter um futuro tremendo, tinha que ter uma liderança com uma estratégia definida e tinha que se deixar de certas coisas e de querer ser igual ao vizinho do lado. Achas que são o embaixador para fé diversa? São o embaixador para fé diversa, isso é uma boa leitura, sim. É uma boa leitura, sem dúvida. Agora, portanto, ignoro um bocado essa parte e não vou perder tempo com o CDS nesse aspecto, desejando que encontre um rumo que seja próprio, que não seja imitação e que regresse um bocadinho à sua matriz ideológica e ao seu passado mais nobre e menos populista. Quanto ao resto, isto é daquelas coisas, quer dizer, estamos no campo da evolução das espécies, da evolução das políticas sociais e da própria medicina. Nós estamos aqui a discutir muitas coisas que há 20, 30, 40, 50 anos nem sequer eram discutíveis porque não havia certas formas de ultrapassar dramas humanos e condições como hoje existem. O problema nestes casos é que dentro das espécies há uns que evoluem mais depressa do que outros. E pelos vistos os que evoluíram mais devagar estão todos juntos no Parlamento. E há pessoas, repara, tu agora para não te interrompermos e não te interrompeste, agora interrompeste-me e vais-me obrigar a ir a isso, porque isso é interessante. Tu há pouco estavas a dizer que estava a tratar o caso quase como um ataque ao país, à sociedade. Vamos lá ver uma coisa. Não, no sentido em que dizias que temos que ir para a rua, temos que fazer, temos que acontecer. Isto
nós podemos não gostar. Para, a Madalena perguntou-me o que é que podíamos fazer e eu respondi. Queres que eu diga o quê? Pronto, mas o que eu digo é. Para mim é bola. Não vou dizer que devíamos ir a tirar coquetéis Molotov porque não concordo com isso. Isto é, quer queiramos, quer não, a democracia a funcionar. Nós temos que ver que, eu já disse isto uma vez relativamente ao Chega, quando as pessoas levam as mãos à cabeça, que horror, 20%, 60 deputados, isto é o país. Nunca o Parlamento esteve tão bem representado. O Parlamento é representar a população. Um Parlamento não é um colégio de elites. É a votação do povo. E, portanto, nós olhamos para aquilo e isso assusta-nos. Mas o país é aquilo. E o país quer ou não quer estas alterações. O país quer estas alterações, pelo menos numa parte maioritária. Este é que é o ponto, não é? Sem dúvida o país acha que isto é bom senso. Claro, pronto. Uma parte significativa do país e o suficiente para aprovar. Mas por isso é que a democracia representativa não é democracia direta. É porque tu devias eleger pessoas que são melhores do que tu, ou seja, que estão mais preparadas para tratar os assuntos do que tu. E tu aqui estás a eleger pessoas que estão tão pouco preparadas ou menos do que o português médio. Muito bem. Sim, este é um problema, da classe política e daquilo que assistimos. E era aí também, então, agora regresso ao outro ponto, que era pessoas que não se identificam também como pessoas humanas, identificando-se mais como figura, como bestas, mas bestas mitológicas, daquelas com cauda, não é? As outras bestas. Porque não têm um sentido da tal evolução, da compreensão de que as coisas mudam, de que é preciso aceitar, de que temos hoje mecanismos de compensar certas condições que não temos que aqui achar que são desejáveis, mas que existem, não é? A natureza é isto. E se hoje em dia temos mecanismos, não só de políticas sociais, também da ciência, tudo isso, para ajudar, por que raio havemos de estar com dogmas, que isto não deixam de ser dogmas, aliás, a maior parte dos mentores deste retrocesso são conservadores, são botas de elástico, não é? Quer dizer, e que têm uma visão da vida dogmática, não é? Em que não conseguem sequer admitir algumas transformações sociais, não é? E depois tornam-se forças de bloqueio. Isto existe no Parlamento, mas também na sociedade. E, portanto, isto tem que ser um bocadinho mais pedagógico. Eu não sei se vamos lá com guerras, não é? Não sei até que ponto é que, por exemplo, e aqui vou dizer isto, eu não gostei, apesar de concordar com a essência do discurso de Isabel Moreira e da sua posição, eu não gosto daquele tom. Aquele tom não é bom. E não é bom comparar com um homicídio. Não é, aquele tom de guerra não é assim que lá vamos. E o PS, quando faz a alteração da lei, e bem, quando evoluímos em 2018, havia ter sido um pouco mais pedagógico e não querer também uma luta social. De um lado aqueles que é só o wokeismo, não é? E do outro os que são anti-wokeismo, porque não é assim. Há muitas pessoas que, se calhar percebendo o que é que estamos aqui a falar, percebendo o que é que os jovens podem fazer, ou não, o que a lei diz na verdade, e não os vídeos mentirosos da internet, se calhar até dizem, espera, calma que eu não concordo nada com isto, a lei é aceitável. Portanto, temos que ser mais pedagógicos e menos buscar casos, como digo, que não têm qualquer tipo de comparação. Eu não posso comparar uma aprovação, ainda que a considere um retrocesso, à aceitação ou à defesa de um homicídio de uma pessoa trans. Quer dizer, isso é uma coisa... devemos ter cuidado também um bocado na linguagem. É só a coisa de contribuir para a estigmatização. E tu percebes, não é? Concordas com isso? Se tu fazes... hoje é o dia de falar de trans, a estigmatização social que vai acontecer é muito maior do que se não fizeres isso. Se tiveres um trabalho de comissão que ninguém vê para fazer uma lei. Que é onde estão agora, não é? Baixaram as comissões, mas repara, mesmo os partidos, quem defende estas leis, por isso é que eu digo, porque falávamos há pouco relativamente à representação popular. Estes políticos, se perceberem que o povo que vota neles tem outra vontade, com certeza que, como eles querem, e vou, como é evidente, ser irónico, como eles querem aos tachos, têm que respeitar essa vontade. E, portanto, temos que ser mais pedagógicos e menos, porque eu acho verdadeiramente que as pessoas, eu digo as pessoas na rua, não sabem do que nós estamos aqui a falar. E pensam de facto que nós, ao estarmos aqui a dizer isto, defendemos que as crianças têm que ser doutrinadas na escola para serem transgêneros. Não, mas nós defendemos aquilo que eu li há bocado. Não há crianças a mudar de género aos 8 anos, nem porque os pais mandaram. Pronto, e está lá alguém todos os dias nas escolas a dizer, tu não és nada rapazinho, tu és rapariga. Há de facto... Há de facto não, mas o contrário. Pedro, também há
pessoas que acham que tu dizeres que um rapaz não tem que necessariamente gostar de azul nem brincar com caminhões e pode brincar com Barbies é logo estares a educar para a ideologia de género e não sei o quê. Tipo, também não podemos reger a nossa discussão, o nosso debate em função dessas pessoas que vão ser sempre, desculpem, mas idiotas. Mas não é reger em função dessas pessoas, é nestas transformações sociais que têm sempre obstáculos e resistência, todas elas tiveram. Eu assisti ao aborto ao primeiro referendo. O que é que foi o casamento homossexual? Todas estas e haverá mais no futuro, não acabou aqui, não é? Portanto, todas estas... que possivelmente tudo isso está em risco. Todas estas transformações, mas por isso é que eu digo, a política tem que ser não de quem defende as ideias, não de criação de um fosso e de uma guerra e de uma trincheira, mas de pedagogia da população e do eleitorado. Que diga bem, alto e bom som, que não quer nada este retrocesso e que percebeu o que é que a lei significa e que percebeu que querem estar ao lado das pessoas que estão nesta condição e que hoje em dia têm uma vida facilitada e que nos próximos tempos poderão vir a ter ou não sabemos qual é que vai ser o resultado final desta lei. Mas, portanto, mais pedagogia e menos combate político de trincheira. E repara, que só ajuda ao populismo. Porque depois o populismo sai do Parlamento, vai para o vídeo, vai para o TikTok e vai dizer as criancinhas, estão-nos a mudar as criancinhas. Portanto, acho que o problema aqui em geral é este. Agora, para concluir, sem dúvida que considero um retrocesso, oxalá em comissão aquilo muda alguma coisa. Muita coisa. E que na aprovação final global a coisa não tem esta forma, porque repara, há aqui, podia haver afinação. Porque nestas transformações, quando se fazem de forma também sem limites, pode haver aproveitamentos. Mas qual são os limites? Há questões como as questões de quem vai para a prisão poder mudar mudar o seu cartão de cidadão para ir para um detido masculino. Vai à conservatória, muda para feminino. Isso algum dia aconteceu cá? Supostamente sim, mas ainda há um caso, pelo menos, que é conhecido. Agora, independentemente disso, a lei permite que aconteça. E nestas coisas tem que haver, mesmo para a proteção, vamos lá ver, mesmo para a proteção das próprias pessoas nessa condição, e para que a lei funcione, é preciso que o Estado, neste caso o Poder Legislativo, o Parlamento, o Governo, tenha essa consciência e de algum... O Estado, eu penso que este Parlamento não está preocupado como tu estás, com a segurança das mulheres, porque um homem pode mudar de género antes do julgamento e ser preso numa prisão de mulheres. O Governo e o Parlamento não estão preocupados com isso, claramente. A preocupação não é essa. Aquilo não é uma preocupação genuína. Eu não estou a dizer que seja, estou a dizer que estas, o meu ponto é... Que estás a dizer que essas alterações seriam coisas que tu achas que podiam ser discutidas? Exatamente, se quiséssemos afinar a legislação de 2018, há pontos para afinar, admito que sim. Estou completamente contra o que agora se está a discutir e contra o retrocesso não tem outro nome. Agora, há certos pontos que se podem afinar e percebendo que pode haver abusos, se calhar temos que de alguma forma os travar, porque isto protege o quê? Protege apenas as pessoas trans, aquelas que estão nessas condições, não é? Porquê? Porque a notícia, imagina a notícia do detido que vai para a prisão dos homens e que muda à última da hora e ele diz que ele então tem que ir para uma prisão feminina, esse caso vai prejudicar todo um combate que tem anos de outras pessoas. E, portanto, neste aspecto, de facto, tem que haver uma reação do Poder Legislativo, enfim, controlar. Claro, a questão aqui, eu acho que é essencial que o Zé Pedro diz e que eu concordo, é que quando isto foi feito em 2018, nós éramos uma democracia representativa. E, portanto, pessoas do PSD votaram a favor e as pessoas votavam em eleitos e eles preparavam os temas e pronto, e eles... Uma democracia representativa não tem que ser um resultado direto de sondagens. Para isso não havia eleições, havia sondagens a toda hora que a caixa do tema X, ou referentes sobre tudo, como na Suíça. Não é isso, é. Vá lá estudar, eu pago-lhe, vai estudar tema X, Y ou Z. Isto já não existe. Hoje em dia, na maneira como se governa, porque o Primeiro-Ministro não tem princípios, porque o Chega não tem princípios, porque o líder do PS também não tem propriamente princípios definidos, o que é popular, porque é que as pessoas acham bem. Por isso é que se acabou com as portagens, por isso é que não, as coisas deixaram de ser o que é que faz sentido para o país, no caso da lei de 2018, em que é que fazia sentido atualizar a legislação de forma a incluir pessoas que estiveram excluídas até hoje, com erros, obviamente, há de haver coisas que se podem afinar. Passou para ser o que é que achamos de trans, a favor ou contra? E pronto. Eu lamento afirmar que tenho quase a certeza que 80% do país a esta pergunta assim responderia contra. E esse é que é o tema. Sim. 80%? Sim.
Eu não estou a mandar para o ar, mas estou bastante Até confiante. porque a resposta seguinte vai ser sempre: faz uma pergunta destas e a resposta até é sim, claro, temos que proteger as nossas crianças. Mas, o que é uma resposta que nem sequer bate eu certo com a diria que aqui pergunta. nesta sala nós somos até um pouco minimamente diversos politicamente. Minimamente. Somos todos urbanos, toda a gente tem um curso Eu não estou a dizer superior. socialmente. Não há isto, e aqui não há Mas diversidade nenhuma. Isto não tem nada a ver com o país. De crenças políticas, de crenças. Ok. Nada a ver com o país. O país é outra coisa. Eu não estou a dizer que nós somos representativos do país. Acho que se eu dissesse isso era um escândalo e quero frisar aqui que eu não disse isso. Mas eu estava a dizer que politicamente eu acho que nós temos opiniões políticas diversas. Sim, mas só poderíamos ser eleitos deputados pelos mesmos 2 ou 3 partidos que votariam contra. Portanto, não há mesmo. Querem vir para o Bloco? Por amor de Deus. São 7 partidos que Bloco.org/adere. votaram contra, não é o que é? São muitos partidos com poucos deputados, mas pronto, só poderíamos pertencer politicamente. Há diversidade de ideias, mas é diversidade de ideias dentro do eleitorado progressista. Por isso vai da IL até ao PCP. O PCP nem sempre é progressista, mas no caso até foi. Ok. Vamos. Quero acreditar que mais. Vou-te só dizer uma coisa, porque tu fizeste a pergunta sobre o seguro. Eu não fiz sobre o seguro, foi a Maria Escaja que referiu, agora vai ser um teste. Pois foi, exatamente. Pois foi só para dizer. Eu é que disse quem está a ver em vídeo sabe o que é que eu estou a fazer. Só para dizer, seguro, tem esta teoria de que ele vai ter um mandato dificílimo e já está a ser no início por variedíssimas razões, e aqui vemos como ele, com aquela amplitude, como o senhor Presidente. Eu tenho que ter maneiras, Achas que eles falaram disto por propósito de instalar o seguro? Já que és de esquerda, então vá, vamos lá. Bom, não é de excluir essa teoria da conspiração porque é boa, mas vamos lá ver. A amplitude de apoio do Presidente Seguro tem este problema. Claro. E ele vai ter que fazer uma coisa muito simples. A minha aposta é esta: ele neste caso vai ter que fazer uma coisa muito simples, que é fazer veto político. Tenho poucas dúvidas que fará. Atenção, não sabemos como é que acaba a lei, mas enfim, se acabar os termos em que despacham as comissões, ele faz um veto político, o Parlamento confirma e ele promulga. É a minha aposta. Se alguém acha que ele se vai atrasar, também não havia muito mais a fazer. Havia, pôr na gaveta, mas enfim, isto é um caso tão mediático, seria um problema a qualquer momento. Ele não pode manter 4 anos isto na gaveta. Mas porque nós temos essas coisas engraçadas. O Presidente pôs na gaveta, pôs. Uma pessoa diz, então não promulgas, e ele não. Mas eu acho que é engraçado estás a dizer isso, porque a diferença que ele tem com o Marcelo é que as pessoas que eram de esquerda e votavam Marcelo, ou eram mais à esquerda ou centro-esquerda, sabiam que pronto, olha, gosto deste gajo, mas sei que eventualmente em algumas coisas ou temas sociais nós vamos discordar. Ou seja, já tinham em si um voto que sabiam, já estavam predispostos a aceitar certas coisas que não iam concordar com o Marcelo, e seguro talvez na sua ambiguidade. Mas não é ambiguidade. As pessoas não sabem bem o que esperar dele, as pessoas de esquerda que votaram nele, tanto ele pode desiludir como pode surpreender. O Marcelo era certo. Mas ele não tem forma de surpreender. Muitos que estamos a vender uma previsibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa que eu não sei se existe. Não, certo, mas ou seja, eu aí essa imprevisibilidade não acho ideológica, é Marcelo. Não sei se explicar. Às vezes tinha a ver com coisas legais que podiam não ser ideológicas. Isso aconteceu algumas vezes. E Marcelo nunca teve propriamente o apoio da ala mais, eu não quero dizer radical, até porque depois temos radical do lado do populismo, mas daquela que é mais presente nestas lutas, não é? Ou seja, tem a vida mais facilitada. Se promulgasse isto, ninguém se ia queixar, porque a sua base de apoio está do outro lado, não é? Ou seja, compreendo os dois espectros, não é? O seguro tem um problema, que há uma parte dele do apoio que nunca mais olhará para a cara dele se ele promulgar isto, não é? Que é uma coisa diferente. Marcelo não tinha isso. Marcelo podia promulgar qualquer coisa, não é? Sim, sim. Podia desiludir um ao outro, mas não tinha raiva. O seguro tem esse problema. Tem alguém que vai dizer, queria que ele fosse força de bloqueio, queria que ele pusesse mesmo na gaveta, porque temos que ir para a luta, isto não pode passar, são as pessoas. O seguro vai enfrentar isto. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que ele, neste caso, não tem outra coisa a fazer. Para o Tribunal Constitucional não faz sentido, não é? Uma vez que a lei anterior, se falarmos em retrocesso, se voltarmos ao que existia, se o que existia não era inconstitucional, apesar da inconstitucionalidade ter que ser solicitada, não é uma coisa que existe pela natureza própria, tem que alguém apontar isso. Mas enfim, se não havia esse problema para trás, não haverá com certeza para a frente, porque não há aqui nenhuma inconstitucionalidade a apurar. Logo, resta o veto político. Veto político, o Parlamento confirma e o Presidente seguro vai promulgar. E uma parte significativa do apoio dele vai dizer, foi para isto que eu votei. Então era para isto. É a vida de seguro, não? Veremos. Vamos ter que passar ao próximo assunto. Já não temos muito tempo para o comentar, mas algum. Que é precisamente o Tribunal Constitucional. O Parlamento Português tem de eleger
juízes, onde existem 3 vagas por preencher, podendo surgir uma quarta com a saída do presidente, que acho que foi notícia. Acho que foi notícia que isso não há uma vaga. Não é? Ah, é? Sim. Não há uma vaga, ou seja, é dentro dos que lá estão. Não, de 3 passam a ser 4, mas não existe presidente, não se elege presidente. Quem elege presidente Não, são os mas tribunais. elege o juiz. Eles. Ok. Ou seja, os partidos não escolhem um presidente. Não, eu sei, mas escolhem um juiz para preencher uma vaga que depois pode ser eleito presidente. Por eles, É isso que eu estou a dizer. sim. Exato. São os juízes que elegem. A eleição exige maioria de 2/3, o que obriga a acordos políticos, e durante meses PS e PSD não chegaram a acordo, bloqueando todo o processo. Em março, este mês, surge um possível entendimento entre PSD e Chega, como já foi noticiado, por exemplo, pelo jornal Expresso. O PSD indica 2 juízes e o Chega indicará 1. O PS poderá ficar excluído deste acordo. O PS também já disse que não vai... Se isto acontecer, é muito provável que conversas com o PSD futuras não aconteçam, ou seja, em caso do Orçamento de Estado fica difícil o PS abster-se sequer, muito menos aprovar, e ficamos aqui e continuamos num impasse. Não sei como é que isto se irá resolver. Escaja, o que é que tu achas que significa, tu há bocado falaste do Tribunal Constitucional, que era uma coisa que nós também devíamos estar atentos. Qual é que é a importância deste assunto para a política nacional e para o país, e o PSD chegar a acordo com o Chega para um cargo institucional que se considera ser muito importante? É bastante, porque a Constituição não existe, ou seja, existe como objeto, não existe como implementação, não é? A Constituição tem que ser defendida e feita cumprir. E quem faz isso é o Tribunal Constitucional. E, portanto, o Governo abandonar as negociações com o PS, que é um partido democrático, que é um partido fundador da democracia e que, para mal ou bem, quer eu concordo mais ou menos, defende os princípios democráticos e os princípios da nossa Constituição. O Governo está a ir negociar com um partido cujo líder já disse que não respeita a Constituição, que não juraria sobre a Constituição. E, portanto, está a negociar com um partido que não acredita no objeto que vai defender. A respeito de jurar, eu acho que ele juraria, mas juraria porque era a que estava vigente. Mas não perguntou se podia trocar por uma Bíblia. Houve assim uma coisa, tenho ideia. Mas eu acho que ele já disse que sim, que juraria. Mas claro, não tem outra hipótese, não é? Certo. Isso quer dizer, mas é uma pessoa que não respeita a Constituição e que diz que a quer mudar, não da forma como o Zé Pedro fala da revisão constitucional, mas uma alteração a fundo, ou seja, como a lei trans, o Chega não quer afinar a Constituição, o Chega quer mandar lá abaixo e fazer outra. É outra república que eles falam. Sim, exato, eles defendem outro modelo, eles defendem outro tipo de democracia, ou não, na minha opinião eles nem defendem a democracia, mas pronto, defendem outra Constituição e, portanto, estar a negociar com um partido para indicar pessoas para defender uma Constituição na qual eles não acreditam, eu acho gravíssimo. Acho, e nem percebo como é que passa pela cabeça do Governo negociar com um partido que não defende a Constituição a defesa da Constituição, indicar pessoas para a defender e para a fazer valer. Não, honestamente, estava a tentar fazer aqui uma metáfora e nem estou a conseguir. Jónia, fazem uma comparação daquelas que tu fazes às vezes. Sobre o quê? Tipo, pôr os juízes do Chega no Constitucional para defender a Constituição nas quais não acreditam, é como... É o lobo a guardar o galinheiro, não é? Queria uma coisa mais elaborada. Sei lá, agora tramaste-me. Pois. Mas não se faz comparações assim. Pois não, tem que ter. Pois é evidente, sim. Ficou a saber que não são espontâneas. Só tem que fingir que foi espontânea, mas já atrás. Mas pronto, eu acho grave, acho inacreditável, acho que mostra que este governo tem 0 problemas com o Chega, tem 0 linhas vermelhas com o Chega, que aquelas bonitas palavras que o Luís Montenegro disse nas suas várias campanhas eleitorais, não é? Estamos sempre em eleições sobre não negociar com o Chega, não fazer acordos com o Chega, são completamente mentira. E pronto, e acho que caminhamos para tempos muito, muito, muito sombrios, porque a partir do momento em que nós temos pessoas que não acreditam no documento fundador da nossa democracia para esqueci-me outra vez da palavra. Para o cumprir. Para o fazer cumprir, não era essa, mas para o fazer cumprir, acho que estamos a abrir um precedente muito grave e acho que caminhamos para um bocado para uma ditadura do Chega. Acho que o Chega está a tomar as instituições e nós vamos, mais cedo ou mais tarde, vamos acordar num sítio onde as leis que nós tínhamos por garantidas já não se aplicam, porque entretanto minou-se as instituições com pessoas que não acreditam nelas e que
são tão legitimadas para não as fazer cumprir. Johnny, aquilo que se discutia muito antes das eleições e depois quando foram as eleições também sobre o PSD agora ter que dar mais ou ter que dar a mão ao Chega poderá acontecer com isto, porque se o PS se retirar desta equação do Tribunal Constitucional também se retira sequer de acordos a respeito do orçamento do Estado, portanto aí o PSD também terá que conversar com o Chega. E achas que o PSD se poderá dar ao luxo disso, de começar a depender de um partido e de uma pessoa, digamos, que não é confiável, como já tantas vezes disseste aqui? Bem, eu tenho imenso medo do que isso vai significar, para começar. Mas acho que isso é a consequência natural e é a fatura óbvia do enorme erro que o Partido Socialista cometeu ao derrubar o governo no ano passado, não é? Que levou a que deixasse de ter a representação parlamentar que tinha e passasse a ter outra. E agora, eu acho que tem que acontecer, e aí não estou nada de acordo com o que a Maria Escaja disse, tem que acontecer a segunda maior força política, tendo em conta que é a tradição da nossa democracia, indicar juízes. E não estou de acordo até por mais outras coisas. Uma é que eu não acho que isso vai ser o primeiro juiz fascista. Não, isso não vai. Conservador radical do Tribunal Constitucional. Isso não vai, certamente. Nem sequer é capaz de ser o primeiro, o primeiro que não é nomeado pelo PSD ou pelo CDS. Há pessoas, há juízes até já nomeados pelo PS com opiniões, vou ali já venho. E portanto, não acho que estejamos perante um momento extraordinariamente diferente da democracia portuguesa. Estamos no sentido em que a imagem institucional que dá, não é? É a primeira vez que há dois partidos que tiveram os mesmos votos, basicamente. O PS teve um bocadinho mais, mas em que o segundo partido teve mais votos, não é o líder da oposição. Isso é uma posição estranha institucional em que o país está, porque ele está muito feito para um acordo entre o primeiro e o segundo. Nunca aconteceu em Portugal o segundo ficar tão perto do terceiro. Portanto, isso complica muito. Mas o que eu tenho mesmo medo aqui é que eu acho que ninguém beneficia mais de eleições constantes do que o Chega, porque o Chega pode depois dizer, estão a ver, isto é uma bandalheira, há eleições a toda hora, apesar de serem eles que na maioria dos casos as provocam, mas nunca são responsabilizados por isso. O PS não foi o único a derrubar o governo de Luís Montenegro em maio de 2024, foi castigado por isso porque há um partido institucional e sério, e portanto quando as pessoas percepcionam que a sua intervenção não foi séria, ficam desagradados. O Chega está lá precisamente para desacreditar as instituições. Portanto, quando as pessoas percepcionam que elas estão desacreditadas por influência deles, eles ganham com isso. E portanto, o que eu tenho medo é que o Partido Socialista caia nesta inevitabilidade de que não vai poder. O Partido Socialista matou-se e portanto agora vai ter que parar de resistir à sua morte. É só a minha abordagem aqui a este tema. O que é que tu achas que eles deviam fazer para não resistir à sua morte? O Partido Socialista é absolutamente suicida para o Partido Socialista sustentar este governo e ter entendimentos com este governo e ter esta postura que José Luís Carneiro teve até agora, porque não se consegue afirmar e não consegue ter voz própria e não consegue ter um caminho de futuro para ser alternativo ao governo. É um facto. Mas este foi o destino, o calvário que o Partido Socialista escolheu para si próprio. E a alternativa, que é deixar uma aprovação do Orçamento de Estado nas mãos do Chega, provavelmente vai levar a eleições outra vez. E eleições outra vez seria caótico. Portanto, o Partido Socialista tem que se deixar morrer, porque se matou. E olha, se tomassem melhores decisões. E há de vir um dia outra coisa, ainda havemos de ver, que vai combater por fora, sem o peso de ter que sustentar o governo, vai combater por fora esta maioria inorgânica e vai criar uma alternativa do espaço do centro-esquerda ao PSD. O Partido Socialista já não vai poder ser isso, porque tem uma função de Estado histórica a cumprir, que é garantir que há aqui um mandato de 4 anos. Porque se não acontecer um mandato de 4 anos, continuamos com esta lógica de que há sempre eleições e que é tudo um caos, isso vai só beneficiar a extrema-direita. Para além disso, é isso, não estou muito preocupado com a questão dos juízes, o CDS já nomeou os juízes, e mesmo com a questão, esta coisa os 60 fascistas no Parlamento, eu tenho uma postura um bocado mais nuanceada em relação a isto. Eu acho que não acho que todos os deputados do CDS fossem fascistas, nem que todos os deputados do PSD ou metade fossem fascistas,
Mas havia um grupo e um grupo. E não acho também que todos os do Chega sejam fascistas. Eles são cooptados pelo fascismo, mas há ali uns que não são. Havia um grupo. Aliás, há bastantes deputados do Chega que eram deputados do PSD. Portanto, ou membros do PSD. Portanto, esta coisa de que isto é novo também é uma coisa que funciona a favor do Chega, eu acho que mal. O Chega é só mais um momento da direita portuguesa, como já houve muitos outros. Zé Pedro, tu concordas com esta posição do Joné e como é que vês também este impasse? Achas que o Chega é só mais um momento da direita portuguesa e que este impacto no Tribunal Constitucional não é assim tão grande como muitos dizem? Concordo, e há aqui uma coisa, mas estamos aqui completamente a pôr o Tribunal Constitucional em xeque, não só no presente, não só no futuro, mas no passado. Ou seja, esta discussão tem destruído toda a imagem do Tribunal Constitucional, pelo menos da independência. Estamos a tratar os juízes como se fossem nomeações políticas, quer dizer, não é, porque aqui a ideia é indicar, não é? Porque indicam e depois são votados no Parlamento, mas de repente parece que são os juízes dos partidos. E isto é para um tribunal, qualquer um que fosse, está bem que este tem uma componente política, mas é fatal, não é? Porque um tribunal vive a sua independência, é a base, não é? Da justiça. A justiça não pode ter qualquer tipo de facção. Isso é a maneira de acabar aquilo. Fundir com o Supremo e a cabeça acabar. O Supremo poderia ser, como é evidente, uma solução. Este é um tribunal político e agora estão a destruí-lo na sua imagem, enfim, e na sua função. Porque agora perguntamos por todos os juízes. Olha, já agora, isso já foi indicado por quem? Defende quem aqui? Quem é que está a defender? É a equipa. E por isso é que eu dizia no passado, repara, o Tribunal Constitucional teve uma intervenção tremenda no período da Troika. Uns acham que bem, outros acham que mal, mas foi uma influência tremenda. Agora nós perguntamos, então, era um terceiro partido, quer dizer, havia a oposição, a Troika, Passos Coelho, não é? Passos Coelho e a Troika é a mesma coisa, a oposição e depois o Tribunal Constitucional, que era quem desempatava. Mas não é essa a sua função. A sua função é analisar normas, se elas são inconstitucionais ou não, a pedido. Portanto, entre outras coisas, como é evidente, estou aqui a resumir muito, mas na parte política é sobretudo isto, não é? E eu acho que isto é inacreditável que o façam, não é? E sobretudo partidos com responsabilidade do PSD e do PS. No outro dia alguém do PS dizia, penso que o César Júnior, não sei o primeiro nome, Francisco César, dizia que eles querem controlar o Tribunal Constitucional por causa do caso Pinum Viva. Isto é eu não digo que isto não seja uma teoria, mas devia guardá-lo para ele. E até porque eu digo logo ao contrário, então e tu queres juízes lá para quê? Não é para controlares também. Portanto, repara, isto é um tiroteio com um fogo cruzado, matam-se uns aos outros, matam-se todos. Aquilo é como havia nos filmes da máfia, mas começam aos tiros dentro da pizzaria, morrem todos. Eles conhecem a maneira de uns e de outros funcionar. Claro. E portanto eles sabem a maneira como todos, Montenegros da vida, Hugo Soares da vida, Césares da vida, usaram a máquina do Estado para povoar do seu partido. Justamente, mas nesse caminho destrói-se completamente as tais instituições e sabemos, e aqui também concordo como é evidente, sabemos quem é que ganha com isso, não é? Só lhe falta dizer, pôr um cartaz a dizer, não vos disse, não tinha dito. Quer dizer, aliás, não sei se o Aventura me está a ouvir, mas o próximo cartaz pode Esperemos que não. Pode ser isso, não estão a ver como eu tinha razão. E isto não pode acontecer, não é? Para já, porque os partidos, como digo, têm que ter responsabilidade, têm que ter lideranças, enfim, já não sei que nome é que é de chamar, como é que é de adjetivar isto, mas mais, enfim, inteligentes, conhecedoras, cultas, sei lá. Os partidos estão entregues às Jotas e aconteceu assim, Jotas com todo o respeito. Tu andas a falar das Jotas todas as semanas, não sei se tens reparado. Eu acho que é tudo. Está a tentar ser chamado para uma. Sabes porquê? Sabes porquê? Porque isto desde há muito... Dux de uma. Dux, exato. Porque isto é um caso engraçado, é que há muitos anos que se faz este alerta. Ou seja, tu hoje em dia confirmas apenas aquilo que foi o diagnóstico há muitos anos, que era que a política se estava a deteriorar, que a política não atraía ninguém com valor, enfim, quando eu digo ninguém, como é evidente, também estou a generalizar, porque tem que ser, não posso ir caso a caso, até pela proteção de dados. Mas isto sempre foi um alerta e hoje em dia confirmamos, não é? Que há políticos como Luís Montenegro que não podia ser primeiro-ministro. E se me perguntar José Luís Carneiro, que é uma figura simpática, nós achamos que é amoroso e tal, é bom para ir jantar, para ir almoçar ali ao Magano, com o Lapelante também, a Guimarães, mas não passa disso. Olha, e essas despesas de representação, exato, como ficava, é que não deviam ficar? Pois, pagava, agora não sei quem é que pagava, eu é que não era, eu não vou. Na verdade, indiretamente, provavelmente és tu, sim. Pronto. Tu, eu, Joné, Madalena, o nosso caro ouvinte, Lisboeta.
Eu pago impostos em Cascais. Pois, então não. Pois. Mas são estas lideranças, porque como é evidente, isto é que nós estamos a assistir não podia estar a acontecer, e era um problema que também não devia ter existido, porque a verdade é que mudando o panorama, eu estando à frente do PS, eu não tenho a menor das dúvidas que privilegiaria sempre a negociação com o PS, nem sequer isso cabe, mas repara, estas conversas entre PS e PSD, até nos bastidores, até já deviam ter acontecido para o facto de não deixar que isto fosse um problema. Venha de lá o juiz. Devia estar a ser comentado publicamente, não é? Devia já estar resolvido e negociado. Mas tu repara, venha de lá o juiz indicado. Sim, mas os outros iam berrar. O Chega ia fazer disto assunto. Não, porque o que eles querem é indicar um juiz, e portanto se os outros tivessem combinado a dizer, está bem, indica, eles diziam, então mas espera aí, mas não vais resistir, então mas não vais dizer que é preciso um novo 25 de Abril, e os outros diziam, não, escolhe, diz, quem é que tu queres? Mas espera aí, mas tu estás-me a deixar pôr um juiz assim? E eles diziam, diz. Mas e eles iam reclamar que queriam estás a esvaziar. Está bem, mas isso aí depois tem a ver com aquilo que é o passado, enfim, o historial que existe em termos de negociação destas indicações. Portanto, o meu ponto é um bocado este, quer dizer, é assistirmos à pobreza do debate político que está a destruir as instituições, não sei onde é que isto vai parar. Lamento imenso, mas não há assim... É um assunto que devia ter sido resolvido em pouco tempo. E repara, estamos a falar do Tribunal Constitucional e a Provedoria de Justiça. Repara, vejam bem como é que este país está. E eu sei que esta expressão, como é que este país está, podia ser uma música do Sérgio Godinho, sendo certo que Sérgio Godinho, na altura, negava que não é só neste país. A Provedora de Justiça saiu para o Ministério da Administração Interna. O lugar de Provedora de Justiça, sendo que a Provedoria de Justiça continua a funcionar, não é isso que está em questão, estão lá outros juristas, mas não me venham dizer que o lugar de Provedor de Justiça não é importante, então isso elimina-se. Pronto. Portanto, saiu Maria Lúcia Amaral para o Ministério da Administração Interna, a Provedoria ficou sem provedor. E está sem provedor neste momento, ainda não se escolheu. O Tribunal Constitucional é um impasse que também tem meses. O novo Ministro da Administração Interna veio da PJ. A PJ está a ser diretor nacional. Quer dizer, não nos esqueçamos também a confusão que foi com o Presidente da Assembleia da República, por exemplo. Mas isso, por amor de Deus, isso eu passei na avenida. Está a ser uma pessoa olha para isto e diz, mas esta malta tem noção. Quer dizer, eles todos, olha, eu até tenho que falar eu tenho um grande respeito pelo Pedro Delgado Alves, respeito e alguma amizade, enfim, conhecemos, mas quando ele veio dizer, o Provedor de Justiça acaba, também não vamos aqui fazer barulho, porque aquilo está a funcionar, foi o que eu também acabei de dizer, mas o responsável político não pode dizer isto. Quer dizer, então vai fazer um ano, quer dizer, estão há 8 meses ou 9 meses sem nomear alguém, quer dizer, sem escolher, sem eleger, não sei por acaso, não sei como é que é o cargo de Provedor de Justiça, deve ser eleito no Parlamento, mas isto faz sentido dizer-se isto? Calma, estão a trabalhar, aquilo está a funcionar, não é assim, por isso eu digo, saiu o Provedor, não há lugar, saiu o Diretor Nacional da PJ, não há, saíram os juízes, não há juízes. Opa, por amor de Deus, estamos a brincar, isto olha, é a bandalheira. É mesmo. É que acabaram por isso é que eu digo, o outro cavalheiro, um tarde de apoio, o cartaz, a dizer, estão a ver, e é o cartaz mais eficaz de sempre. Estão a ver. Mas é porque ele é um agente ativo disso, não é? Ele está... Isto é o truque número 1, qualquer pessoa que tenha lido um livro de história do fascismo, é entrar nas instituições democráticas e descredibilizá-las. Claro. Pois. E a malta acredita. Sim, e vai atrás. Um one-on-one. Já refletimos bastante hoje, espero que tenha servido de alguma coisa, ajudado. A guerra do Irão vai acabar e nós não vamos nunca conseguir lá chegar. Tipo, vai acabar. Não temos. Vai acabar a guerra e nós nunca vamos lá chegar. Estou a brincar. Calma. Quem me dera que isto fosse verdade. Pois, acho que ainda temos tempo para lá ir. Vamos ter. Se calhar até fisicamente. Mas agora fazer um episódio no Irão. Estamos a obedecer ao Trump também, a fazer uma pausazinha. Vamos então mandar as pessoas a um sítio. Ou vários. Vai, mas é para... Posso depender de ti, mas Claro que podes sempre. Hoje tenho apenas uma recomendação, mas é em várias cidades. A Inês apenas vai lançar um álbum de homenagem a Zeca Afonso e tem concerto dia 10 de Abril, da apresentação deste projeto, dia 10 de Abril em Leiria, dia 18 de Abril em Ourique, dia 21 de Abril em Lisboa, dia 24 de Abril em Santarém. E também, eu não sei se já recomendei aqui, mas se não, se já tiver recomendado, recomendo outra vez. Se não, digo pela primeira vez. Os Tubarões, banda histórica de Cabo Verde, atuam este domingo no LAV, no Lisboa ao Vivo, às 19. E nesse setor também há baile dos Bateu Matou, mas quem não comprou não irá bailar porque está esgotado. Mas fiquem atentos a próximas datas. Tu e pronto, só para fazer Inês apenas e os Tubarões. Olha, está esgotado, mas só para saberem. Às vezes não, às vezes aquilo na plataforma onde vendem os bilhetes da Casa Capitão dá para ficar em lista de espera. E às vezes quando as pessoas vendem os bilhetes, aquilo conseguem. Sim. Portanto, quem quiser e não tiver comprado bilhete,
vá para a lista de espera, ponha-se em lista de espera. Quem não tiver, mas quiser bailar na mesma, Os Tubarões às 19 de domingo no LAV. Zé Pedro Silva. Olha, eu para além do livro, eu não li, mas tenho uma grande confiança no autor. Eu não li, mas... Acabou de sair, por amor de Deus. Não li, nem sei se vou ler porque uma pessoa não tem vagar, mas há quem tenha. Mas gosto muito dele, do que ele escreve. E aliás, isto é uma coletânea de crónicas, penso eu. Mas é o Nuno Gonçalo Poças e o seu Águas de Bacalhau, que acho que é interessante. E aliás, e às vezes quando discutimos aqui certas, enfim, aqui não quer dizer façam, que tem de ser um sentido pejorativo, mas certas ideias mais de nicho. Olha, nicho é uma boa expressão. Ele é um bom representante porque não é? E portanto é interessante poder-se discutir às vezes com mais amplitude, mas sem sairmos das regras. E a segunda recomendação é a vacinação do tétano. Atenção que isto é serviço público, ouviste? Pois é, muito bem. Ainda dizem que este podcast... Eu vou dizer, para quem... Há muita malta com uma certa idade, tipo 40, 50 por aí, que não se lembra que tem que continuar a levar doses do tétano, porque o tétano é uma coisa que a pessoa leva muitas vezes. Tem que apanhar várias vezes. Tétano, tens que apanhar tens que apanhar a vacina. Mas é que as pessoas não se recordam mesmo. E, portanto, verdade. Por acaso eu recordo-me, porque eu sou muito paranoica. Mas há malta que acha que eu já apanhei a vacina contra o tétano. Eu sou hipocondríaca, mas tem que levar os reforços. E portanto vão ao reforço. E é muito simples ainda por cima, porque a pessoa chega ao centro de saúde e ainda dizem que este país não funciona. Chega ao centro de saúde, eles vão ao computador e dizem: olha, falta-lhe aqui a vacina do tétano, reforço, quer apanhar já? E a pessoa diz: quer, e apanha. Levas um par de estalos. Pronto. Quero apanhar já. Quero apanhar já. E vem um enfermeiro e dá-te uma chapadona. Vou fazer de Zé Pedro hoje. Eu vou falar sobre uma coisa que me é muito querida, que eu adoro, talvez a minha sobremesa preferida, é o Festival de Pão de Ló. Será em Felgueiras, dia 28 e 29 de março. Então, não posso ir. Eu estava mesmo a achar que tinha levado. Trabalho imenso este fim de semana, é uma pena. A embaixadora desta edição de 2026 é a chefe Justa Nobre. E pronto, Pão de Ló é bastante delicioso. Ora bem bom. Querendo mais molhadinho ou mais seco, dava tudo. João Maria e Joana, a tua recomendação? Gosto de seco. Mas por acaso vou a Guimarães, que não é muito longe de Felgueiras. No sábado, dia 28 de março, às 4h30, vou estar num debate em Guimarães sobre o futuro dos partidos, com dois amigos, com o Henrique Pinto Mesquita e com o Francisco Paupério. E com a minha amiga. E com uma amiga minha. Catarina Martins. Também não quero fazer-me de amigo, não sou. E portanto, quem estiver em Guimarães, pareça que isso é sempre giro. E mais, em princípio no dia seguinte também estarei na apresentação, agora não tenho aqui as horas, em Gaia, do livro do Ricardo Alexandre, tudo sobre o Irão, grande jornalista desta casa. Já estive a dar uma olhada no livro, recomendo. Eu também recomendo. Ser o Ricardo Alexandre, eu também recomendo. E são as minhas recomendações. Também recomendo. Sim, claro, mas há alguma dúvida, mas está subscrito. Sim, obviamente. E pronto, aprovada por unanimidade esta recomendação. Esta foi fácil, devia ser assim. São as minhas recomendações desta semana, eu também aprovo as vossas. Pronto. Também não ia ser contra o tétano, não é? Agora era anti-vacina. Não, pode ser contra o tétano. Exato, anti-vax. Eu gosto contra o tétano, ele deve ser, não é? Contra o tétano, eu acho que somos todos. E devia proibir na lei, como o Leitão. Eu gosto do Nuno, portanto também podia ter proposto. Gosto de ler as crónicas dele. Trocamos os livros. Não sou muito a favor de livros de crónicas no geral. Eu também, eu percebo isso. Eu por acaso é sempre o fazer render o agora que estamos a falar em crónicas, vou promover a crónica do João Costa. O Paulo Nunciu é trans. O texto ontem do João Costa é muito bom. Eu conseguia aquilo, sinceramente. O João Costa. Sim. O João Costa. Parabéns. Eu prefiro a da Maria Castelo Branco. Eu ainda não li a da Maria. Portanto não posso recomendar. Que o Paulo Nunciu é o rei do woke. Pois é, também a da Maria. E é bom porque de facto quando o CDS... Estamos a refletir. Quando o CDS diz aquela coisa do nosso fundador, o Adelina Mar da Costa, eu penso sempre, isso é a coisa mais trans do mundo. Tipo, agora mudei a minha identidade de fundação. Já não há o Freitas do Amaral, a Adelina Mar da Costa. Obrigada, fundador para cada vontade. Obrigada por nos terem acompanhado, por ouvido. Até para a semana, muitos beijinhos. Obrigada, TSF. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à